Olá! Poucos eventos na nossa história recente mudaram o mundo de um jeito tão rápido e profundo quanto a pandemia de Covid-19, né? Nessa análise, a gente vai mergulhar nessa história, desde aquela primeira faísca que começou tudo, até as consequências que a gente sente até hoje. Vamos lá? Bom, para a gente entender a pandemia, primeiro a gente precisa ter claro um conceito-chave. O que é uma doença transmissível? Pensa assim, num incêndio na floresta. Uma única faísca pode se espalhar de árvore em árvore, certo? Então, uma doença transmissível funciona de um jeito parecido. Ela pula de uma pessoa para outra, seja pelo ar, pela água ou, como a gente vai ver, por gotículas minúsculas que a gente nem enxerga. E a tal faísca para o nosso mundo foi exatamente essa. Um vírus que ninguém conhecia, um inimigo invisível para qual a gente não estava nem um pouco preparado. Certo. Então, onde e como que tudo isso começou? Nossa primeira parada vai ser lá no epicentro, no momento em que essa nova ameaça global começou a se espalhar. Bem quietinha. O ponto de partida foi Wuhan, na China, lá no final de 2019. Foi lá que os cientistas identificaram um tipo novo de coronavírus, o SARS-CoV-2. A teoria principal é que esse vírus vivia nos morcegos, sabe, sem causar problema. Mas aí, ele saltou a barreira das espécies, talvez passando por outro animal no meio do caminho, e começou a infectar humanos. Esse salto foi o começo de tudo. Mas o que é exatamente esse tal de coronavírus? Para a gente entender como ele nos afetou, primeiro a gente tem que entender a natureza dele, como ele se comporta. É importante saber que a família dos coronavírus não era bem uma novidade para a ciência. A gente já tinha enfrentado outros surtos menores, um em 2002 e outro em 2012. Mas o vírus que apareceu em 2019 era outra história. A capacidade dele de se espalhar foi tão, mas tão explosiva que em pouquíssimos meses, lá em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde não teve outra escolha a não ser declarar uma pandemia global. Por que coronavírus? Bom, o nome vem da aparência dele. Se a gente olhasse no microscópio, veria que o vírus é todo coberto por umas proteínas pontudas que parecem uma coroa. Daí o nome. Corona, em latim, quer dizer coroa. É, uma imagem até majestosa, né? Ironicamente, para um agente tão destrutivo. O jeito que ele se espalhava era simples, mas, nossa, incrivelmente eficaz. O caminho principal era pelo ar, aquelas gotículas minúsculas que saem quando a gente fala, tosse ou espirra. Mas ele também conseguia sobreviver em superfícies. Isso significava que um simples toque no lugar errado e depois levar a mão ao rosto já podia ser o suficiente para a transmissão acontecer. Ok, agora que a gente já sabe como o vírus viaja, a pergunta é, o que acontece quando ele chega no destino? Vamos dar uma olhada nos sintomas da Covid-19 e entender por que ela afetava algumas pessoas de um jeito tão mais grave que outras. Um dos maiores desafios da Covid-19 era a variedade de sintomas. Para muita gente, era febre, tosse seca, um cansaço que derrubava. Um sintoma bem característico para alguns foi aquela perda estranha de paladar e olfato. Mas o perigo de verdade estava nos casos graves, quando o vírus atacava os pulmões com força, causando uma dificuldade de respirar que, muitas vezes, exigia uma corrida para o hospital. E aqui está um dos segredos mais perigosos dele, o período de incubação. Uma pessoa podia estar infectada e transmitindo o vírus por um período de 2 a 14 dias antes de sentir qualquer coisa. Esse período de contaminação silenciosa foi o que tornou o vírus um adversário tão difícil de conter. Conforme os dados iam chegando do mundo todo, um padrão bem claro começou a aparecer. O vírus não tratava todo mundo igual. Pessoas com mais de 60 anos e aquelas que já tinham alguma condição de saúde, tipo problema no coração ou diabetes, eram muito mais vulneráveis aos piores efeitos da doença. O risco para elas era bem maior. Diante de um inimigo invisível que se espalhava numa velocidade assustadora, a humanidade teve que se defender. Então, como a gente reagiu? Vamos ver as medidas que se tornaram nossa primeira linha de batalha contra o vírus. A estratégia de defesa foi feita de várias camadas de proteção. Foram medidas que entraram no nosso dia a dia, né? Distanciamento físico para diminuir as chances de transmissão, máscaras para bloquear as gotículas e lavar as mãos o tempo todo. Mas a grande virada de jogo, a ferramenta que finalmente nos deu uma vantagem, foi o desenvolvimento e a aplicação das vacinas. Mas para além da ciência e das medidas de prevenção, qual foi o custo real da pandemia? Para a gente entender a verdadeira escala dessa crise, a gente precisa olhar para os números. E eles são bem pesados. Vamos começar pelo alcance global. No início de 2025, o número de casos confirmados no mundo todo estava beirando os 700 milhões. Para pensar um pouco nisso. 700 milhões. É um número que ultrapassa a população de continentes inteiros. Uma escala de contágio que o mundo moderno simplesmente nunca tinha visto. E por trás de cada caso,
havia o risco da estatística mais triste de todas, a perda de vidas. Globalmente, a pandemia levou quase 7 milhões de pessoas. Isso não é só um número, né? São milhões de histórias que foram interrompidas, famílias inteiras que mudaram para sempre. Trazendo foco aqui para o Brasil, o impacto foi igualmente gigantesco. O país registrou mais de 39 milhões de casos. Isso nos tornou um dos grandes epicentros da pandemia no mundo. E, tragicamente, isso se refletiu em mais de 715 mil mortes confirmadas no Brasil. Uma perda imensa que deixou cicatrizes muito profundas na nossa sociedade e em incontáveis famílias pelo país. O impacto da pandemia foi muito além dos hospitais. Para tentar frear o vírus, o mundo precisou apertar o botão de pausa. O fechamento de empresas, de fronteiras, de cidades inteiras, tudo isso gerou uma crise econômica global e as consequências a gente ainda está sentindo. A pandemia de Covid-19 não foi só uma crise de saúde, foi um verdadeiro teste de estresse para o planeta inteiro. Ela mudou como a gente trabalha, como a gente aprende, como a gente se conecta. E nos deixou com uma pergunta fundamental que ecoa até hoje. Será que a gente aprendeu a lição? Estamos de fato mais preparados para a próxima? O futuro da saúde de todo mundo depende dessa resposta.